Chegou a hora de responder a pergunta de $1 milhão, ou $1 milhão, ou 1 milhão de lulis. Como é ser brasileiro na Turquia? O que os turcos pensam dos brasileiros? Como os brasileiros são tratados aqui na Turquia? Porque eu sempre recebo essa pergunta, então eu acho que mais do que nunca, talvez agora com esse negócio de Olimpíadas, né, o tempo passou, a gente tá vivendo uma era de muita modernidade, então eu vou contar pra vocês a verdade, né, os fatos sobre como é ser brasileiro na Turquia. Olá, amigas! Sejam muito bem-vindas a este canal. Eu sou a Andy, aqui eu conto um pouco do lado B, né, da vida na Turquia. Normalmente lá no meu Instagram eu falo muito da agência. Se você não sabe, eu tenho uma agência de viagens especialista em receber brasileiros na Turquia, com mais de uma década de experiência, mais de 26 mil viagens criadas incríveis. Mas aqui vocês conhecem um pouco mais da cultura do país. E essa é uma questão que me chega bastante, que é: como os brasileiros são tratados na Turquia? Existe algum preconceito, algum tipo de diferença? A gente sabe que em outros países, né, o brasileiro ele sofre bastante preconceito, então cria-se no imaginário popular aí, de quem não conhece a Turquia, a ideia de que talvez seja parecido. Então nesse vídeo eu vou te contar a real do que os turcos pensam dos brasileiros e como a gente é tratado por aqui. Vamos começar pelo básico, que eu acho que é o que interessa a maioria. Como o turista brasileiro é tratado na Turquia. E por que eu quis começar logo falando do turista brasileiro? Porque o fato de você ser turista, estar aqui na Turquia e ser do Brasil, para os turcos é uma grande alegria. Os turcos, no geral, gostam muito dos brasileiros, porque, vamos falar a verdade, o Brasil é um país da paz. Nós somos conhecidos no mundo inteiro por sermos um país de gente muito sorridente, muito alegre, muito festeira. E o Brasil não se envolve em grandes conflitos. Então não existe nenhuma rusga, por exemplo, dos turcos em relação aos brasileiros. Assim como eles têm com os gregos, eles têm com os sírios, eles têm com os árabes. Existe ali um incômodo, porque essas nações, por estarem muito próximas, ao longo dos anos, dos conflitos, etc., foi se criando um grande ranço de uns com os outros, mas o Brasil não. E a gente tem grandes personalidades do Brasil que fizeram muito sucesso aqui na Turquia e ainda fazem por terem contribuído com o país. Um grande exemplo que eu cito muitas vezes quando eu falo sobre essa questão dos turcos gostarem muito dos brasileiros é um jogador de futebol bem famoso, que é o Alex de Souza. Existem vários jogadores brasileiros em diferentes esportes aqui na Turquia, no vôlei, no basquete, no futebol, alguns em times menores, outros em times muito grandes, mas o Alex realmente foi aquele divisor de águas, porque ele se tornou um ícone no Fenerbahçe, que era o time onde ele jogava, a ponto de que existe uma estátua lá num bairro, né, do lado asiático de Istambul, em homenagem a ele. Então a primeira coisa, se você é brasileiro e você diz que você é brasileiro para um turco, ele vai puxar o assunto do futebol, e se você for mulher, provavelmente ele também vai puxar o assunto da Adriana Lima, que vocês já conhecem, é uma angel, né, da Victoria's Secrets, e ela foi muito famosa aqui porque ela fez muitos comerciais, ela aparecia muito na televisão ali nos anos de 2010, por aí, né, essa primeira década dos anos 2000, ela era extremamente popular aqui, porque fazia propaganda de muitas marcas de beleza. Então para eles é um sinônimo de uma mulher muito bonita brasileira, é a Adriana Lima. E nós temos brasileiros que fazem sucesso aqui no país. Uma delas, por exemplo, que tá na mídia, que os turcos conhecem e gostam, é a Larissa Gadziemar. Ela é uma brasileira, fala turco fluente, é casada com um turco, trabalhou na televisão, é atriz, então ela tá sempre criando conteúdo no Instagram, ela aparece muito na mídia e também fortifica essa imagem positiva dos brasileiros de ser um povo feliz, um povo alegre, que não tem problema com ninguém, etc, etc. E claro, a gente tem aquele estereótipo, né, o samba, a mulher, etc, etc, mas aqui na Turquia eu vejo que eles focam muito no futebol e nessas figuras da mídia hoje em dia, e de que nós somos pessoas animadas e contentes. Para residentes, eu percebo que a gente também tem algumas vantagens aqui. Por exemplo, os turcos têm sim algumas questões e alguns problemas em relação a povos que imigraram para cá ou que vivem aqui e que eles particularmente não gostam ou não concordam com o governo aceitar essas pessoas aqui, né? Dizem que estão tirando o trabalho dos turcos, existe muito disso. Dá pra gente fazer um paralelo, apesar de serem questões geopolíticas completamente diferentes, é possível fazer um paralelo bem raso com alguns americanos que não são a favor de imigrantes não documentados mexicanos
se mudando para os Estados Unidos. Sabe essa história de que não pode, tem que fazer um muro, por que esse pessoal tá vindo pra cá, etc, etc. Aqui na Turquia existe muito isso também, dos turcos em relação aos sírios, em relação ao pessoal do Paquistão, né? Pessoas que vêm pra cá de outros países morar aqui, principalmente quando são pessoas que estão vindo de países com cultura árabe mais forte, porque os turcos não são a favor disso. Eles falam muito da Turquia de Atatürk, do Estado laico, de que a Turquia, apesar de ser de maioria muçulmana, tem um estilo de vida diferente, etc, etc. Então, assim, questões que eu não vou entrar aqui nesse vídeo, mas que sim, tem aí uma grande diferença quando eles perguntam, né? Por exemplo, eu tô conhecendo um turco, a gente tem amigos em comum, etc. De onde você é? Eu sou brasileira. Nossa, que legal! Porque é raro. É raro ter brasileiro aqui. A nossa comunidade aqui é muito pequena. Então os turcos, eles acabam achando interessante. Porque não é o tipo da comunidade que bota eles em risco, que eles ficam pensando assim, ué, mas o que você tá fazendo aqui? Mas você tá aí roubando o trabalho de fulano, ciclano, beltrano. Não tem essa conversa, sabe? Quando a gente é brasileiro residente aqui, lógico, tem gente que vai ser, né, meio não importa, tem gente no mundo inteiro, mas assim, 99% das vezes em que eu afirmei em algum lugar, sim, sou brasileira, eu sempre fui recebida, né, as reações que eu tive a essa informação foram positivas. Nossa, que legal, como é que você veio? Desperta-se uma curiosidade, não algo negativo. As pessoas querem saber como que eu vim parar aqui, como é que é a vida aqui, o que eu acho de morar aqui, mas nunca de uma maneira negativa ou pejorativa, sempre de uma forma curiosa e positiva. E agora, com o advento do TikTok, também sou obrigada a falar pra vocês que o Brasil tá ficando mais e mais popular. Por quê? Porque nas redes sociais a gente teve aquele boom de conteúdos não falados. Então existem muitos vídeos de dancinhas, existem muitos vídeos que ninguém tá falando nada, né? Que é só a pura estética ali, ou a moda, ou a roupa, ou a dança, etc. Coisas visuais que têm chegado do Brasil pra cá e vice-versa. Então existem muitos adolescentes jovens turcos que descobrem uma música brasileira porque ela tá fazendo sucesso no TikTok, ou descobrem uma Instagrammer, né, uma personalidade da mídia, uma influencer brasileira porque ela tem looks muito bonitos e aí começam a seguir. Então eu tenho visto essa aproximação, principalmente porque eu tenho um adole, né, na minha casa, um adolescentezinho, meu irmão. Eu vi algumas vezes ele escutando música brasileira e vindo perguntar pra mim, essa música é brasileira? Ele reconhece, né? Sim, é brasileira. Ah, que legal, porque esse influencer turco aqui tá usando no vídeo dele e quem começou essa trend foi um TikToker brasileiro que tá fazendo uma dança e ele fez a dança. Se a gente tivesse que pontuar que algo positivo, né, desse intercâmbio de culturas, com certeza seria esse, através da rede social, que é a proximidade. As nossas coisas, os influencers, o nosso cotidiano estão chegando aqui. E eu também estou vendo muito peças relacionadas ao Brasil sendo vendidas, porque estamos no período das Olimpíadas. Logo, eu vejo muito assim, a gente viu essa semana blusinha do Brasil vendendo em loja de departamento aqui, que seria equivalente a Riachuelo, Renner e companhia, lojas turcas, Cotton, LC Waikiki, De Facto, são as lojas comuns daqui, vendendo camiseta do Brasil. Começaram a vender Havaianas em mais lugares, ainda é super caro comprar Havaiana aqui, mas já começaram a comercializar. E a moda, né, chegou num ponto em que existe um nome pra isso. A nossa moda, o jeito que a gente se veste no Brasil, digamos, que não é bem o jeito que a gente se veste, acaba sendo estereotipado, mas assim, chinelo, calça jeans com chinelo, camiseta do Brasil, a pele mais bronzeada, cabelo com luzes, que é uma coisa super brasileira, fazer luzes na touca, etc. Isso é tudo bem brasileiro e tem chegado no exterior com o nome de Brazil Core, ou seja, é a moda brasileira, sabe? O que tem os seus lados negativos também, tá, gente? Eu sou obrigada a falar, porque o que eu já vi de vídeo de turca, atrás tá tocando um funk pesadão, falando que vai botar, vai meter, vai não sei o que, e elas não fazem a menor ideia. Então toda vez que eu vejo esse tipo de coisa eu vou lá e comento. Ai canım benim, minha queridinha, işte bu şarkı birazcık yani bence çok iyi değil, né? Não é uma música muito boa pra você estar usando, porque acontece, elas vão pela batida e a gente sabe que tem bastante conteúdo nas músicas do Brasil, né? Algumas que são super pesados, então
rola bastante. Um grande boom que eu vi acontecendo por aqui tem a ver com música. A indústria da música, ela sempre puxa, né, alguns conteúdos e faz algumas pessoas ficarem obcecadas por determinados artistas ou determinada estética, e sempre foi assim, né, desde que o mundo é mundo, mas hoje em dia, como a gente tem as redes sociais, a internet e tudo mais, a situação está um pouco mais assim rápida, as coisas acontecem com muito mais rapidez, de forma muito mais fácil. Não sei se vocês se lembram que no ano passado, em 2023, a gente teve a final da Champions League aqui na Turquia. E eu trabalhei igual a maluca, motivo pelo qual também não estive aqui no canal. E a Anitta, artista brasileira que todos conhecem, muitos amam, muitos odeiam, Anitta estava aqui e fez um show. E justamente por ela ter feito esse show, muitos turcos que estavam assistindo, acompanhando, tiveram acesso a ela pela primeira vez. Mas não é fato, assim, desconhecido pra ninguém, que ela bomba muito nas redes sociais e também nas plataformas de música como o Spotify. Então muitas músicas da Anitta com outros artistas internacionais a gente consegue escutar aqui na Turquia. Não só da Anitta, mas assim, desde que eu me mudei pra cá, a gente teve fases. Há mais de 10 anos atrás, quando eu mudei pra Turquia, a música do momento aqui era Assim Você Me Mata, do Michel Teló. Qualquer lugar que você ia, você escutava, nossa, assim você me mata. Depois a gente teve o Tchê Tchererê Tchê Tchê, Gustavo Lima e Você, também escutava em todo lugar. Quando eu casei, na época eu mudei pra outra cidade, cheguei a escutar Bumbum Tantan tocando no shopping, e hoje em dia, não importa aonde você vá, eu já escutei algumas músicas da Anitta por aí. Já escutei Vai Malandra no shopping, também já cheguei a escutar Bossa Nova. Dependendo da loja, você vai escutar música brasileira mais tradicional, né, Bossa Nova, MPB tocando. Já aconteceu de eu estar numa loja que é uma loja de alto padrão, né, a Beymen, lá em Istambul, e estava tocando Bebel Gilberto. Como eu disse, sempre vai ter gente sempre vai ter gente preconceituosa no mundo, então assim, não é todo mundo que vai ser tão gente boa com você, e vai depender muito também de onde você tá e como você é. Eu, por exemplo, nunca tive nenhum problema na minha história aqui na Turquia de gente achando ruim que eu era brasileira ou algo do tipo, porque eu nunca dei motivo. E o que eu diria que é dar motivo, não me entendam mal. Mas existe muita gente que vem, que se desemboca lá do Brasil pra cá, da sua cidade natal, e acha que a vida aqui vai ser igual, e não vai, porque você tá em outro país com uma cultura milenar, não vai ser você que vai mudar o jeito que as coisas são. Então quando você está aqui tentando fazer uma forçação de barra pra ser a brasileira abrasileirada, por exemplo, no meio da Anatólia Central, no buraco da Capadócia, é claro que a corda vai tender a arrebentar pro lado mais fraco, que é o seu, né, minha filha? Então tem isso também, saber onde estar e como se comportar em quais situações. Eu acho que o que manda aí é o bom senso. Mas no geral, os turcos gostam muito dos brasileiros. Sim, nós somos queridos por natureza, como eu já disse, porque somos um país de gente feliz, de gente animada, a gente não caça briga com ninguém, muito pelo contrário, a gente transforma todo mundo em celebridade. Nunca vi, qualquer um que posta uma bandeira do Brasil no Twitter, no Instagram, a gente já tá morrendo de amores. O próprio turco, né, o atirador, eu fiz um vídeo sobre isso, você pode assistir aqui no canal, Yusuf Dikec, que ele, né, o tiozão que foi lá na prova olímpica de tiro e ganhou. Então assim, nós somos um povo fácil de ser amado porque nós somos queridos, a gente é muito bonzinho, essa é a verdade, somos do rolê, queremos agradar todo mundo, e os turcos também têm isso. Então no final eu acho que as culturas acabam sendo próximas nesse sentido. São duas culturas de pessoas muito queridas, hospitaleiras, e apesar dos turcos serem mais carrancudos, eles gostam de receber bem. E se o hóspede, no caso, a pessoa que eles querem receber, é um brasileiro, é alguém que já é conhecido por ser feliz, alegre, good vibes por natureza, vai dar super certo. Muito obrigada se você assistiu esse vídeo até aqui. Não esquece de me seguir lá no Instagram. Todas as informações da minha agência, do meu Instagram e tudo mais estão na caixa de descrição desse vídeo. Um beijo e a gente se vê então no próximo.